Fala, meu povo do Gabarita Gel, tudo bem com vocês? Eu, professor Geografia, hoje num vídeo mega especial, porque vou mostrar para vocês as questões classificadas como fácil-baixa. Isso mesmo, o Enem tem vários graus de proficiência de cada questão. E esses graus são divididos em grupos. Aqui está a régua do Enem. Eu não vou explicar a régua do Enem, os detalhes, mas eu vou falar para vocês o seguinte, que no Enem existe um grupo de questões que são classificadas como fácil-baixa. O outro grupo, fácil. O outro grupo, média-baixa. Depois nós temos o grupo média, o média-alta, o difícil-baixa, o difícil e o difícil-alta. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês as questões que se enquadram no fácil-baixa. E é interessante, né? Porque você vai falar, nossa, eu achei que essa questão era difícil, mas ela é fácil. Ah, eu achei que essa questão era média, mas ela é fácil. É o momento, assim, da gente passar a entender essa prova, né? Saber como ela é elaborada dentro desses grupos de proficiência. É importantíssimo começar a fazer a leitura das questões. Eu sei que é difícil para o aluno, mas para o professor isso fica muito mais fácil, porque a gente consegue identificar a maneira que a banca, dentro das competências, dentro das habilidades, na matriz do Enem, é desenvolvida cada questão. Bora lá, eu vou mostrar para vocês, ó. Ah, mas antes, deixa o dedão no like, like ajuda. E também, ó, se inscreva no canal se você não é inscrito. É um canal de geografia, geopolítica, atualidades para o Enem e para os principais vestibulares. Nós somos da rede Gabarita Gel, a principal plataforma de humanas e linguagens da internet. Bora lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a primeira questão. Questão que vai falar de biomas. Então, vamos identificar aqui, ó, primeiro ponto. É uma questão que fala de biomas. Qual que é o bioma? Estamos falando aí da mata de araucária, né, da vegetação de grande porte, localizada no clima subtropical e no tropical de altitude. Árvore símbolo do Paraná, com as suas folhas pontiagudas, formato de agulhas, aciculifoliada, que dá o pinhão tão consumido no sul do país, principalmente. Mas é uma vegetação que foi muito desmatada. Desmatada por quem? Pela indústria moveleira e pela construção civil. E hoje, pela indústria de papel celulose. Olha aqui, ó, como é uma questão fácil. Ó. Primeiro, ela te dá uma imagem que você já consegue identificar qual tipo de vegetação é, já dá para fazer relação com o bioma. Perceba como é uma questão fácil. Além da imagem, a pergunta, o excerto aqui que está te questionando, vai falar qual é o bioma. Tá vendo? Baixa, fácil. A imagem retrata a araucária, a árvore que faz parte do importante bioma. Tá vendo? Tá te dando várias informações. No entanto, já foi bastante degradado pela ação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi, tá, quem degradou esse bioma? Aí vem o avanço do extrativismo mineral metálico voltado à exportação na região sudeste. Gente, é sul do país. Aqui está falando sudeste. Tá vendo como a gente identifica que é uma questão muito fácil? A contínua ocupação agrícola intensiva de grãos da região centro-oeste. Você sabendo o mínimo, que é uma árvore símbolo do Paraná, gente, já está muito fácil. Você está falando de centro-oeste aqui. Aqui você está falando do Cerrado. Olha C. O processo de desmatamento, calma, foi, nossa, expansão da indústria canavieira do Nordeste. Ó, essas três aqui não tem como marcar. Vamos dar uma olhadinha aqui na E, o adensamento do processo de favelização nas áreas da Serra do Mar, na região sudeste. Meu Deus! Você tem que só saber o quê? Araucária é igual a sul. Araucária é igual a sul. Todas as questões remetem a essa relação. Vocês viram que a B, a C está falando de outras regiões e não do sul do país. Dá uma olhadinha na D, o avanço da indústria de papel celulose a partir da exploração da madeira extraída no sul do país.
Você não precisa nem saber que ela foi degradada pela indústria de exploração da madeira para a fabricação de móveis e de casas, da indústria do papel celulose. Não precisa nem saber disso. Só fazer essa relação aqui com o sul do país. Essa questão é baixa fácil. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Não, Jean, essa questão é média. Olha, não é não. Bora lá, vamos ver mais uma questão baixa fácil. De novo, te dá uma imagem para facilitar a sua resolução da questão, no caso aqui é uma charge. E aí o excerto já praticamente explica a charge, ó. Na charge faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Vamos dar uma olhadinha aqui na charge, ó. Ó, transgênico, dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinham inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Ah, não estou sabendo. Ó, então, já está te dizendo do que está se tratando, transgênico. Ponto. Você já sabe que é um alimento geneticamente modificado para aumentar a produtividade. Qual que era a intenção aí das sementes transgênicas? Aumentar a produtividade para acabar com a fome no mundo. Você vai produzir mais, consequentemente o preço do alimento se reduz e mais pessoas têm acesso a esse alimento. Essa era a justificativa. A gente sabe que não foi bem assim, mas a ideia dessa aula aqui é identificar a questão. Então não vamos entrar no debate aqui da Revolução Verde. Na charge faz referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva, está presente em... Vamos dar uma olhadinha na E? Olha aqui, ó. Melhora da qualidade dos produtos. Quando nós melhoramos geneticamente o produto, ele melhora na sua qualidade. Gente, ele vai estar protegido ao ataque de pragas. Ele vai estar mais resistente a um determinado tipo de clima. Então, não estamos falando da melhoria da qualidade do produto, não. Agora esse produto tem mais vitamina C. Não é a intenção. E sim, aumentar a produtividade para aumentar o lucro. Tá, e aí fala aqui, ó, retração da exportação. Gente, se você está produzindo mais, você tem mais possibilidades para exportar esses produtos primários, matéria-prima, e não uma retração. Essa palavra aqui, ó, já mata, retração. Dá uma olhadinha na D, desenvolvimento de núcleos policultores. Quando nós falamos de produtos transgênicos, nós estamos falando de monocultura. Estamos falando principalmente dela aqui no Brasil, ó, soja. Olha, a questão já deixa claro, espaço rural brasileiro, principalmente a soja, depois nós temos, claro, o milho, mas a soja é o carro-chefe dessas sementes geneticamente modificadas. E a ampliação da concentração fundiária, tudo bem, tem essa relação, tá? Mas não é policultores e sim monocultores. Já mata, tá vendo? Uma palavra mata, então fica fácil de você responder. Olha, C, valorização das atividades de subsistência. Subsistência é o quê? Eu planto para comer e para fazer pequenas trocas. Você está falando aqui do agronegócio. Então já mata a questão aqui, nem vou continuar lendo. Modernização técnica do território, com redução do nível de emprego formal. Tá, então você tem uma modernização do campo, legal, legal, tem essa modernização aí, a chegada de grandes colheitadeiras, a chegada ali de silos maiores, né, para você conseguir armazenar mais esse produto, que agora ele tem uma resistência maior, então ele tem uma durabilidade maior. Mas há uma redução do emprego formal? Não, você tem um aumento do emprego formal, pessoal. Quando você tem ali a inserção de técnica, você vai ter o maior número de empregados especializados. Então, engenheiros agrônomos, cientistas ligados à pesquisa de sementes geneticamente modificadas ou outros tipos de agrotóxico, a outros tipos de fertilizantes. Então, você tem uma modernização da mão de obra no setor agrícola. E aquele trabalhador informal
que faz a colheita à mão, sabe, o boia fria. O boia fria perde espaço por todo esse processo de mecanização que nós temos no setor agrícola. Dá uma olhadinha na expansão das terras agricultáveis com manutenção das desigualdades sociais. Se você está produzindo mais, você quer fazer o quê? Aumentar a produção para aumentar o lucro. Porque antes você não poderia produzir em determinada região, porque ali tinha determinada praga e o clima não era favorável. Mas agora essa semente, ela suporta aquele determinado clima. A soja sendo produzida no centro-oeste, já que a soja é de clima temperado subtropical. No Brasil, antes era produzido no sul. Agora, com uma semente geneticamente modificada, nós expandimos em direção ao centro-oeste. Então, nós aumentamos as terras agricultáveis, mas nós temos o que? A manutenção da desigualdade social. Por quê? Como eu falei para vocês, nós estamos falando de agronegócio, nós estamos falando de monocultura para exportação. Então, você não está falando aí de uma policultura, de uma agricultura familiar. Você está vendo como a questão é fácil? E ainda, ó, já ia, pá, primeira, você já ia marcar. Então, você não vai perder tempo nessa questão. É pá, pum. Bora lá para mais uma. E essa também é bem tranquila. É um trecho aí do professor Bigarella, uma das maiores assumidades da geomorfologia no Brasil. E ele vai falar aqui, ó, de movimentos de massa. Ó, tá vendo como é fácil? Movimentos de massa. Tá dando a resposta. Constituem-se no deslocamento do material, rocha e solo, vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, então, da característica do material, se é um material mais arenoso, se é um material mais argiloso, se é um material que retém mais água, um material que retém menos água, a declividade. Se você tiver uma declividade ali de 90 graus, de 80 graus, vai escorregar mais fácil, do regime de chuva, tá? Então, se chove mais, se chove menos, se chove mais, consequentemente, desliza mais. Se você tem cobertura vegetal ou não ali, então foi retirada a cobertura vegetal. Qual a atividade antrópica realizada pelo homem ali naquela vertente? Tá? Se você tem uma compactação do solo ou não. Então, tudo isso influencia. Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada, tá? É minimizada, é diminuída em locais onde há. Tá, se você tiver isso, consequentemente, você não vai ter esses movimentos de massa correndo de forma constante. Dá uma olhadinha na... Se você tiver solo exposto, isso vai acontecer? É óbvio. Solo exposto aumenta o efeito splash, aumenta a percolação da água nos poros do solo, esse solo satura, pesa e escorrega pela ação da gravidade. Tá? Isso aqui não. Dá uma olhadinha na B, drenagem eficiente. Se você drenar esse solo, retirar essa água com uma obra de engenharia ou ali com uma cobertura vegetal no qual você vai ter a captação de água pelas folhas, diminuindo o impacto da gotícula de água nesse solo, gente, você vai resolver o problema, é só ter uma drenagem. Uma rocha matriz resistente. Rocha matriz, gente, ela tá lá embaixo, no subsolo. Consequentemente, ela vai ajudar esse escorregamento se ela for resistente, porque ela vai ser uma espécie ali, ó, de tampão para a água se armazenar e escorregar o bloco, escorregar o solo ou a rocha. Aí você tem a agricultura mecanizada, geralmente compacta o solo, aumenta ainda mais o escorregamento, e média pluviométrica elevada. Gente, se chove muito, consequentemente escorrega mais. Tá vendo? Baixa fácil. As 3 questões foram baixa fácil. O que você acha? É baixa fácil? Estaria tranquilo? Está favorável? Ia garantir essas questões? Não pode errar essas questões baixa fácil. E acertar uma difícil. O que a TRI identifica? Que você chutou a difícil. Então tem que tomar cuidado, tem que acertar as questões baixa fácil que está lá na régua. Valeu, galera. Se inscrevam e venham estudar no Gabarita Geo, plataforma focada para sua aprovação e garantir a maior nota no primeiro dia do Enem. Tamo junto, galera.